Jesus é Deus? Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Na Bíblia não há registros de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Como exemplo, tome as palavras de Jesus em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Em um primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Entretanto, perceba a reação dos judeus à sua afirmação. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. Os judeus compreenderam a afirmação de Jesus como uma declaração em ser Deus. Nos versículos seguintes, Jesus não corrige os judeus dizendo, eu não afirmei ser Deus. Isto indica que Jesus realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Em João 8:58 nos dá outro exemplo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez em resposta, os judeus tomaram pedras e uma tentativa de apedrejar Jesus. João 8:59. Porque os judeus iriam querer apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que criam ser uma blasfêmia, ou seja, uma afirmação em ser Deus. João 1:1 diz que o Verbo era Deus. João 1:14 diz que o Verbo se fez carne. Isto claramente indica que Jesus é Deus em carne. Atos 20:28 nos diz, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Jesus Cristo. Atos 20:28 declara que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Portanto, Jesus é Deus. Tomé, o discípulo, declarou a respeito de Jesus, Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Jesus não o corrige. Tito 2:13 nos encoraja a esperar pela volta de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Em Hebreus 1:8, o Pai declara a respeito de Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Em Apocalipse, um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Deus. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nas Escrituras, várias vezes Jesus recebe adoração. Em Mateus 2:11, 14:33, 28:9 e o 17, Lucas 24:52, João 9:38. Ele nunca reprova as pessoas quando recebe adoração. Se Jesus não é Deus, ele teria dito às pessoas para não ser adorado, assim como fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Jesus. A razão mais importante para Jesus ser Deus é que se ele não o fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. Somente Deus poderia pagar preço tão infinito. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo, morrer e ressuscitar, provando sua vitória sobre o pecado e a morte. Quando Jesus falou que só Deus é bom, ele negou ser divino? 3 relatos da vida de Jesus incluem o registro de uma conversa entre Jesus e um jovem rico, homem de posição. Em Mateus 19, do 16 ao 22, em Marcos 10, do 17 ao 22, e em Lucas 18, do 18 ao 23. Quando este jovem chamou Jesus de bom mestre, ele respondeu, por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Lucas 18:19. Pessoas que não acreditam na divindade de Jesus frequentemente usam este episódio para dizer que ele mesmo não se considerou divino,
Devemos rejeitar esta interpretação por vários motivos. Considere estes fatos. Se Jesus tivesse negado a sua divindade neste versículo, ele teria contradito seu próprio ensinamento e conduta em outros lugares. Jesus afirmou ser o Eu Sou, que existia antes de Abraão, em João 8,58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele aceitou a adoração, sabendo que só Deus merece ser adorado por suas criaturas, em Mateus 8,2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Além das afirmações de Jesus, outros textos do Novo Testamento mostram sua divindade, como Hebreus 1,6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não negou o ser bom. Outros textos também afirmam a perfeição de Jesus, que viveu sem pecado. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando cumpriu sua missão de mostrar a bondade de Deus para o mundo pecador, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta de Jesus não serviu para negar a afirmação do jovem rico, serviu para destacar a autoridade daquele que logo em seguida exigiria dele um sacrifício difícil. Se este jovem refletisse sobre o significado das suas próprias palavras, a confissão que Jesus é o bom Deus, ele não teria desculpa ao rejeitar as instruções do Senhor. O mesmo Deus que revelou no Antigo Testamento os mandamentos que este homem guardava a vida toda: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Agora diria: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Lucas 18:22. O jovem precisava reconhecer que estava naquele momento diante do bom Deus. Em outras ocasiões, Jesus falou coisas semelhantes. Ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus 4,10. Não para negar a sua divindade, e sim para negar a sugestão do diabo. Ele pagou o imposto do templo, mas não negou ser filho do dono da casa. Mateus 17, do 24 ao 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ele perguntou aos apóstolos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Em Mateus 16,15. Não por causa de dúvida sobre a sua divindade, mas para chamá-los ao compromisso necessário para suportar o que viria pela frente. Mateus 16,16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é bom, ele é divino, ele merece a nossa adoração e obediência.